Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeiro e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós estudaremos um pouco sobre Los Manantiales, um restaurante construído em 1958 e que está situado no sul da cidade do México. O restaurante recebeu o nome Manantiales, que significa manancial, pois existe uma fonte de água natural na cidade, que costumava fornecer a cidade do México com água potável. O restaurante Los Manantiales é um projeto do arquiteto espanhol Félix Candela. Candela é conhecido por redefinir a relação da arquitetura com as soluções estruturais, desempenhando um importante papel no desenvolvimento de novas formas estruturais de concreto. Candela assinou muitos projetos ao longo de sua carreira, e talvez o aspecto mais marcante de muitos deles seja o emprego do paraboloide hiperbólico, uma forma geométrica que se tornou a assinatura da obra de Candela. Pessoal, para a videoaula de hoje, todos os dados que nós aplicaremos dentro do nosso projeto, eu tirei do site ArcDaily. Nele vocês podem achar diversas especificações de diversos projetos, ok? Aqui do meu lado esquerdo é a aparência final que o restaurante Los Manantiales de vocês terá depois dessa aula. Então, vamos fazer algumas constatações antes de começar a nossa aula. Aqui nós trabalharemos com 3 níveis. Um nível 00, que é o nível aqui de baixo. Eu vou trabalhar com outro nível, que é esse nível de encontro. E um terceiro nível, que é o nível da altura do prédio, ok? Então, vamos lá? Depois, então, das constatações iniciais, podemos dar início ao nosso projeto. Então, em famílias, eu venho em nova massa conceitual. Vou escolher massa métrica e pronto, já estou dentro do ambiente de massa métrica. Primeiro passo, eu vou fazer o ajuste de unidade com o atalho UN do meu teclado. De milímetros, eu vou passar para metros e com 2 casas decimais. Ok e ok. Como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar com 3 níveis diferentes, ok? Então, vamos lá. Nós vamos criar os nossos níveis na elevação. Eu estou aqui na elevação oeste, tanto faz a elevação que você decida trabalhar. E agora nós vamos criar. O primeiro nível, ele é o 00. O segundo nível, ele está a 5,9 metros em relação ao nível 1. Então, vou vir na aba Criar Nível. Com o auxílio de selecionar linhas, eu vou escolher um deslocamento de 5,9. Vou escolher o meu nível 1 como base. Pronto, então o meu nível 2 está a 5,9 do meu nível 1. O meu nível 3, ele está a 8,25 do meu nível 1. Então, ainda com a ferramenta selecionar linhas, 8,25 de deslocamento. Eu vou usar a linha 1, né, o do nível 1, como padrão. E pronto, o meu nível 3 foi criado. Eu vou sair aqui da ferramenta com ESC apenas para deixar tudo alinhado do mesmo lado. Então, pronto. Então, nós temos o nível 1 a 00, o nível 2 a 5,9 e o nível 3 a 8,25. Apenas relembrando, todos esses dados foram baseados nos dados que o site ArcDaily ofereceram para nós, ok? Então, eu não criei esses dados, eu usei o site como base para a execução desse nosso projeto. Então, no nível 1, nós vamos em planta de piso do nível 1 e nós vamos fazer a nossa primeira forma. Esse nosso projeto, ele terá
8 curvaturas. Então, nós vamos trabalhar com a ferramenta aqui de polígono e escolher a opção de 8 lados. Normalmente, quando nós trabalhamos com esse polígono, ele vem com 6 lados de padrão. Então, nós vamos selecionar esse polígono. Aqui em lados, o meu já está 8, porque eu já estava trabalhando com 8 lados. O de vocês provavelmente estará com 6 lados, então basta alterar aqui para 8 lados. Nós iniciaremos então a nossa forma na intersecção entre os planos. A nossa forma ela terá 15 metros. Ok. É importante agora, eu vou sair com a ferramenta ESC, que essa minha forma esteja centralizada ao plano. Quando eu digo centralizado, o que eu quero dizer é que a linha horizontal, ela tem que estar centralizada. Então, com o auxílio da ferramenta rotacionar, eu vou selecionar aqui o centro da minha linha, clico, trago até o plano, clico novamente. Eu quero que ela fique dessa forma, eu preciso que ela fique dessa forma para quando nós formos fazer a nossa outra forma, ela fique centralizada exatamente da maneira que eu preciso. Então, agora, ainda aqui no nível 1, nós desenharemos a nossa outra forma, também de 8 lados. Então, eu venho aqui novamente em polígono, verifico se ela tem 8 lados, na intersecção, só que a diferença dessa minha forma é que ela terá 21 metros. Vou sair com o comando ESC e vou rotacionar essa forma também. Só que agora eu preciso que o vértice esteja centralizado pelo meu plano. Então, eu seleciono, rotacionar, eu venho até o vértice e agora eu trago o vértice até o plano. Então, eu preciso que as minhas duas formas estejam dispostas desta maneira. Aqui ela está selecionada, ela está centralizada, perdão, pela aresta e aqui pelo vértice. Feito isso, nós vamos agora para a nossa vista 3D. Uma vez na vista 3D, nós vamos ajustar essas formas. Por quê? Porque essa forma menor de raio 15 metros, ela pertence ao nível 1. Porém, essa forma maior, ela pertence ao nível 3. Então, eu vou ter que vir até aqui em hospedeiro e rehospedar do nível 1 para o nível 3. Então, pronto. Então, agora nós já temos a nossa forma no nível 1 e no nível 3. Após, então, o ajuste das formas, eu vou hospedar alguns pontos nessa forma. Vocês já aprenderam o que significa ponto hospedado. Então, para isso, eu venho até aqui na aba Desenhar elemento de ponto, apenas um parênteses antes de começarmos a modelar e a inserir os pontos e linhas. É importante sempre que a opção desenhar na face, aqui onde está o meu mouse, esteja habilitada e não a opção desenhar plano de trabalho. Muitas vezes, por padrão, vem desenhar no plano de trabalho, mas durante todo o nosso projeto e durante todo o módulo seguinte, nós usaremos sempre a opção desenhar na face, ok? E eu vou fazer o que com esses meus pontos? Eu vou colocar um em cada vértice da minha forma, desse modo, porque será através dele que eu vou fazer o meu desenho. Eu vou repetir o procedimento para o vértice aqui de baixo. Ok? Então, reparem, cada vértice agora possui um ponto. E como que nós trabalharemos com esses pontos? Vou sair com o comando ESC. Nós trabalharemos da seguinte maneira. Eu vou
com o auxílio da spline, eu vou selecionar um ponto, vou selecionar este ponto e vou selecionar este ponto aqui de baixo. Vou sair com o comando ESC, então olha como que ficou essa minha superfície. Lembrando que por enquanto a gente está trabalhando só com as linhas, ok? Então, novamente, eu seleciono o ponto, seleciono outro aqui de cima, o de baixo, ESC. E assim nós vamos fazer o contorno inteiro da nossa forma. Eu seleciono o primeiro ponto aqui de baixo, seleciono o ponto de cima e o de baixo. Por isso que é importante que eles fiquem centralizados, porque caso contrário, você não terá esse efeito que eu estou tendo aqui. Caso você pule a etapa de centralizar as formas. Você não vai fazer a spline contínua, você vai fazer primeiro, segundo, terceiro ponto, ESC, ok? Não continue, senão você não vai conseguir esse efeito. Uma vez feito isso, eu posso sair da spline com o comando ESC e posso deletar esse meu octógono e ficar apenas com as minhas linhas e pontos. Então, olha a aparência que a gente já está dando ao nosso modelo. O próximo passo, então, eu vou vir aqui no nível 1 e vou alocar um ponto bem na intersecção entre os planos. Feito isso, eu vou voltar ao meu 3D e esse ponto ele está aqui, olha, o meu ponto de referência. Só que o que eu vou fazer com esse meu ponto de referência? Eu vou trazer o ponto para o nível 2, porque eu quero que esse ponto tenha 5,9 metros de altura. Então, eu tenho duas formas de fazer isso. Mover a hospedagem dele para o nível 2, como eu fiz, ou vocês selecionam e mudam o deslocamento dele aqui para 5,9. E por que eu preciso desse ponto aqui a essa altura específica? Porque eu vou conectar todos os meus pontos através de linhas até esse meu ponto. Então, eu vou vir em linha, eu vou garantir que Snap 3D está ligado, porque eu preciso conectar do 00 até o 5,9 e isso só é possível se Snap 3D estiver conectado. E eu vou desativar cadeia, porque eu quero que cada linha seja única. Então, para eu não precisar ficar trabalhando com ESC, eu vou desativar cadeia. Mas o mais importante de tudo é que Snap 3D esteja selecionado. Então, eu clico no ponto, clico aqui. Clico no outro, até aqui e aqui. Nós vamos fazer isso para todos os lados, ok? E é importante que todos os pontos da extremidade estejam conectados a esse ponto aqui do meio. Reparem que no momento em que eu chego no ponto, ele fica rosa. É importante que eu tenha esse contorno rosa em volta do meu ponto. Aqui. Aqui. Pronto. Então, eu tenho todas as minhas linhas conectadas ao meu ponto central. Antes de darmos continuidade ao nosso trabalho, nós precisamos inserir outro ponto aqui no nosso elemento. Esse ponto será inserido nessas linhas aqui, nas linhas que conectam o ponto do topo até o ponto do centro. Então, eu vou vir em elemento de ponto e vou inserir esse ponto aleatoriamente nessa linha. É importante que ele fique aqui,
Cuidado, porque dependendo do modo em que você estiver trabalhando e visualizando, ele pode ser inserido nessa linha aqui de baixo e você não perceberá. Então, trabalhe sempre no 3D para que esse ponto seja inserido nessa linha aqui. Então, eu vou inserir os 8 pontos. Vocês não precisam se preocupar nesse momento em que localização da linha esse ponto está. Repare que eu toda hora estou girando o meu 3D para eu ter uma melhor visualização de onde esse ponto está sendo inserido. Uma vez que eu já inseri os meus 8 pontos, eu vou sair com o comando ESC, vou selecionar todos os pontos com o auxílio da tecla Ctrl. Seleciona. Pronto. Agora que eu tenho os meus 8 pontos selecionados, vocês vão mudar aqui essa opção de parâmetro de curva normalizado. Ele vai ter que ser 0,34. O porquê 0,34? Porque se eu olhar aqui na vista superior, o 0,34 é a medida que deixa o ponto exatamente em cima das linhas da minha forma lá de baixo. Então, é importante que esse ponto esteja alocado nessa linha, mas em relação a essa aqui de baixo. E 0,34 é o ponto que me fornece isso. O próximo passo, nós vamos repetir o mesmo procedimento que nós fizemos aqui para essa curvatura, conectando com esse ponto agora. Então, eu preciso conectar esse ponto a esse ponto até esse. Por quê? Porque a nossa cobertura ela é dividida em 2 etapas, então eu tenho 2 coberturas em uma. Então, agora nós vamos dividir essa estrutura para eu ter o efeito que eu quero. Então, eu venho em Spline novamente, eu vou selecionar o ponto, selecionar, repare que ele vai dar essa mensagem de erro, mas é comum, ele vai dar essa mensagem de erro as 8 vezes que nós formos criar essa curva, mas não precisam se preocupar com essa mensagem, é só dar OK e continuar. Então, eu clico no primeiro, clico no de cima e clico no segundo, saio com ESC. Vou repetir o procedimento, clico no primeiro, clico no segundo, deu a mensagem de erro, não tem problema, termino no segundo, ESC. E assim nós vamos fazer o percurso todo. Pronto, então agora eu já fiz o desenho no meu percurso todo, ok? Então, deve ter essa aparência a estrutura de vocês. Ela deve ter essa linha de fora inclinada, essa linha de dentro, a linha do chão e essas linhas que nós criamos. Só que para eu conseguir trabalhar com essas linhas, elas têm que deixar de ser linha de modelo e passar a ser linha de referência. Só assim eu vou conseguir criar forma a partir delas. Então, eu vou selecionar todo o meu modelo. Aqui em filtro, eu vou deixar só linhas selecionado e vou dar OK. Então, todas as minhas linhas estão selecionadas. Quando todas elas estiverem selecionadas, eu venho aqui na paleta de propriedades e clico linha de referência, porque assim todas elas se transformarão em linhas de referência. E aí sim eu posso fazer a modelagem que eu quiser. Nós vamos iniciar a criação das formas do centro para as beiradas. Então, primeiro nós vamos criar a primeira cobertura, depois essa estrutura de beiral, depois a parede de vidro e, por último, o piso. Para criar a primeira cobertura, é simples. Nós vamos selecionar 3 linhas.
essa linha aqui de baixo. Eu vou trabalhar nesse tipo de visualização, essa outra linha aqui de baixo e a primeira linha curva. Então, são 3 linhas, a da esquerda, a da direita e essa linha curva. E clicar em criar forma. No momento em que você clica em criar forma, ele te dá 2 opções. Nós vamos trabalhar com a opção da direita. Olhem o efeito. Então, vamos novamente. Eu seleciono essa linha e a linha aqui de dentro. Criar forma. Sempre a da direita, ok? Aqui, essa e essa. Se eu optar pela da esquerda, olha o tipo de estrutura que ele cria. Ele cria uma estrutura sólida. Eu não quero uma estrutura sólida, eu quero uma estrutura de casca. Então, eu preciso selecionar essas 3 linhas e clicar criar forma e escolher a opção da direita. Caso você tenha dificuldade de selecionar as linhas de referência, lembre-se sempre de utilizar do comando Tab. A tecla Tab auxilia a gente nesse processo. Então, agora eu já tenho a minha cobertura toda criada. Agora, então, nós vamos fazer esse beiral. O beiral é mais simples. Para o beiral, eu vou precisar selecionar 2 linhas. Essa linha aqui de dentro e essa linha aqui de fora. Então, eu selecionei essa linha curva e essa linha curva. Criar forma, sempre a opção da direita. Novamente, seleciono essa linha, com auxílio de Ctrl, seleciono a outra, criar forma e aqui a forma de casca. Agora, nós já temos a cobertura completa criada. O próximo passo, então, é criar aqui os painéis de vidro. Para isso, nós vamos selecionar a linha curva de dentro, reparem essa daqui de dentro, e a linha aqui de baixo, com o auxílio de Tab, eu vou selecionar apenas uma. Clico em criar forma, casca. Novamente, Tab, seleciono apenas uma e agora é essa linha aqui. Criar forma, casca. Novamente, Tab, seleciono a linha de dentro e criar forma. Uma vez que eu tenho estrutura, né, de cobertura e os vidros criados, resta apenas agora a criação do piso. Então, para isso, eu seleciono toda a cadeia de linhas aqui de baixo, venho em criar forma e já crio o piso. Então, agora o próximo passo é atribuir parâmetros de material. Por que nós vamos atribuir esses parâmetros? Porque lá no Revit eu só consigo inserir nessa estrutura, nesse tipo de objeto, parede e cortina. Então, eu não vou conseguir fazer a cobertura de concreto e nem o piso. Então, nós vamos inserir 2 parâmetros, um para a cobertura e outro para o piso. Vamos iniciar pelo piso, então. Só garantir que é o piso que está selecionado. Pronto. Então, eu venho aqui em material, no botãozinho, venho aqui em novo parâmetro. Esse daqui vai ser o material do piso. Ok e ok. Então, agora eu vou criar o material para a cobertura. Aqui é um pouco chatinho de fazer toda a seleção, mas no final dá certo, é só ter paciência, ok?
Então, agora que eu já selecionei alguns, eu já vou garantir que ele vai ficar com o parâmetro. Aqui está aparecendo filtro para mim, porque sem querer eu coloquei uma linha de referência junto. Então, seleciono só a forma, o material, novo vai ser cobertura. Ok, ok, então eu já selecionei, agora faltam só os internos. Pronto, agora eu vou definir o material, o parâmetro de material já está criado, basta eu selecionar e dar OK. Então, agora nós vamos salvar essa nossa família e carregar dentro de um projeto para poder fazer as edições. Então, arquivo, salvar como, família, salvar o projeto. Aqui eu tenho Los Manantiales. Ok. Ele salvou, salvar. Arquivo, novo, vamos abrir um novo projeto. E eu vou carregar, então, Los Manantiales para aqui dentro do projeto que eu acabei de abrir. Ele vai dar um aviso para mim que essa massa contém apenas geometria. E o que significa isso? Que eu não consigo criar área, eu não consigo calcular área. Mas isso não vem ao caso agorinha. Daqui a pouco a gente já dá um jeito nisso. Então, venho aqui em realista e nós vamos aplicar os materiais. Então, eu venho, seleciono na paleta propriedades, editar tipo, cobertura, eu vou mudar o material para concreto. Concreto, ok? E o piso, vou colocar um piso de madeira, que eu acredito que seja o único que eu tenho padrão aqui nesse template. Então, eu já tenho um piso de madeira, eu já tenho uma cobertura de concreto. E agora eu vou colocar aqui os meus caixilhos, então eu vou inserir um sistema cortina. Para isso, vocês já trabalharam um pouco com isso, mas apenas relembrando, eu venho em massa em terreno, sistema cortina, seleciono as paredes que eu quero trabalhar com sistema cortina, apenas seleciono. Aqui selecionou, tudo selecionado, e venho em criar sistema. Pronto. Então, o meu sistema de parede cortina está criado. Como eu disse, aqui eu não consigo criar um piso de massa. Então, caso você quisesse calcular a área, você teria que vir aqui em planta e criar um piso de massa de acordo com a sua planta, ok? E daí você faria como você fez em alguns exemplos anteriores, aquele piso com a espessura de 2,5 centímetros. Então, aqui está o nosso restaurante. Se você quiser, você pode trazer elementos aqui dentro, como, por exemplo, componente. Eu tenho apenas uma escrivaninha aqui, mas eu vou colocar a escrivaninha apenas para ilustração, que você pode trazer componentes aqui dentro. Olha minhas escrivaninhas aqui dentro. Então, você pode montar o restaurante com as mesinhas aqui dentro, basta carregar as famílias. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só nos comunicar através de e-mail do suporte, através do grupo do Facebook ou através das dúvidas na página. Até a próxima!